Boa tarde, crianças, tudo bem com vocês? Então vamos para mais uma aula de matemática, né? Lá na apostilinha universitária número 3. E a gente ainda vai continuar falando sobre as frações. E hoje a gente vai aprender o quê? As frações equivalentes, né? Então a gente tem que prestar bastante atenção para a gente não fazer confusão aí, tá bom? Gente, na dúvida de matemática, mandem mensagem, mandem foto. Eu quero ver como é que vocês estão se saindo, se vocês estão conseguindo fazer. Combinado? Então, lá na página 19, então, vamos começar com as frações equivalentes. Você já sabe que as frações são representações das partes de um todo. No nosso dia a dia, quando falamos de equivalência, falamos de igualdade entre dois objetos ou dois elementos. As frações equivalentes são escritas de maneiras diferentes e representam a mesma parte de um todo. Isto é, são frações iguais, representadas de maneiras distintas. Veja a situação seguinte. Imagine que você tem uma barra de cereal, tá? E quer dividi-la com mais uma pessoa. Então vamos lá, imagine aí que vocês têm uma barra de cereal, ou vocês desenham uma barra de cereal e vocês vão dividi-la ao meio. Você ficará com um meio da barra, que é a metade da barra, e a outra pessoa também ficará com um meio, que é a outra metade da barra de cereal, certo? Mas, se você pegar essa barra, essa mesma barra, e dividir elas em 4 partes, tá? Cada uma dessas pessoas vai ficar com 2/4, que é a mesma quantidade da barra de cereal de cada um, que é a mesma coisa que a metade. Vocês se lembram quando a gente pintou o quadrado? A gente dividiu o quadrado em 4 partes. Uma parte vale 1/4, duas partes vale 2/4 ou 1/2, que é o quê? A metade, tá? Como explicar que as divisões 1/2 e 2/4 representam a mesma parte de um todo, ou seja, da barra de cereal? Então, ó, tem a imagem aí, o desenho aí, né, da barra de cereal, para vocês terem uma noção, né? Para vocês relembrarem também. Então, ó, a barra de cereal, ela vai representar um inteiro, né? Olha aí o inteiro. Ao dividir a barra ao meio, né, em 2 partes, e destacando uma parte, temos a seguinte fração, 1/2. Olha lá, o seu pedaço e o pedaço da outra pessoa, certo? Dividir o mesmo inteiro em 4 partes e destacando 2, teremos a seguinte fração, 2/4. Então, olha lá, a primeira, né, que é a barra, quando dividiu só em 2 e quando dividiu em 4, certo? Então, ó, eu uso 2 pedacinhos, vai dar 1/2 ou 2/4 para cada um, certo? Agora, veja o inteiro dividido em 16 partes. Destacando 8, teremos a seguinte fração, 8/16, que é a mesma coisa que a metade também da barra de cereal. Estão conseguindo entender? Então, olha lá. Agora, observe as frações na forma geométrica e numérica. Então, ó, 1/2, que é a primeira divisão que ela fez da barra de cereal. A segunda divisão, que é 2/4, que ela dividiu em 2. E agora, 8/16, né? Que ela pegou a mesma barra de cereal, dividiu em 16 e pegou 8 para ela e deu 8 para outra pessoa, tá? Há um processo mais prático para você descobrir a equivalência entre as frações. Veja os exemplos. As frações 1/2, 2/4, 4/8 são equivalentes, pois 1/2 é igual a 2/4 igual a 4/8. Então, ó, eu peguei só a metade e redividi. Ou eu posso fazer o quê? Eu posso multiplicar. Lembra da continha de multiplicação? Então, eu vou multiplicar o número de cima e o número de baixo pelo número. Depois que eu multipliquei, né, o denominador e o numerador aí dessa fração, para a gente achar o resultado,
Eu posso também fazer o quê? Eu posso dividir, né? Então, eu posso pegar. Eu sei que 1/2 é igual a 2/4, que é igual a 8/16, né? O 1/2 é a parte que lhe cabe, que é o correto, certo? Eu pego 2/4 e vou dividir ele por 2. 2 dividido por 2 vai dar 1. 4 dividido por 2 vai dar 2, que é igual a 1/2. Tá vendo como a resposta vai ser a mesma? Agora, olha lá, 8/16. 8 dividido por 8 é igual a 1. 16 dividido por 8 é igual a 2. Não foram 8 partes que a gente comeu? Então, prestem bastante atenção na hora de vocês forem fazer, tá? É só para vocês verem e compararem e ver que elas são equivalentes mesmo, né? Que elas são iguais, elas pertencem, podem pertencer ao mesmo objeto. Então, para achar a propriedade da fração equivalente, podemos multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número, diferente de zero. A equivalência também pode ser calculada utilizando a divisão, ou seja, dividir, como eu já expliquei aí em cima para vocês. A gente pega o numerador e o denominador por um mesmo número, diferente de zero. Vejamos lá, 2/4 e 8/16 equivalem a 1/2. Nesse caso da divisão da barra de cereal, a fração original é 1/2. Então, quando eu sei que a fração original ela tem um número menor, né? Eu posso dividir ela para a gente achar o resultado, né? Encontramos a fração 2/4, equivalente à primeira. Note que o numerador e o denominador foram multiplicados por 2. Então, eu sei que 1/2 foi multiplicado por 2. Então, 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4, né? Então, por isso que deu 2/4. Ou eu redividi, como eu fiz lá em cima. Combinado? E se eu multiplicasse por 3? Olha lá. Se eu pego 1/2 e vou multiplicar ele por 3. 1 vezes 3, 3. 2 vezes 3, 6. Veja que você pode obter diversas frações equivalentes à fração 1/2. Basta ir testando e multiplicando ou divisão com um número diferentes. Então, você pode fazer de diversas formas. Você pode fazer várias coisas com as frações, tá? Para você achar as frações equivalentes. Agora, observe a circunferência a seguir e complete as lacunas. Se você dividir essa circunferencial, como que a gente dividiu, né? E pintar quantos pedaços? A fração irá representar a parte pintada e... Então, qual é a fração da parte pintada? Lembrando que a gente pode redividir, a gente pode dividir. Quantas vezes a gente pode fazer isso? Tá bom? Né? E essa fração, como que vai ficar representada com a parte pintada? Tá bom? Então, agora vocês que vão criar. Agora, se você dividir essa circunferência aí, em quantas partes está dividida? Né? E quantas vezes eu posso dividir? Quantos pedaços vão ficar pintados, né? Olha que já tem uma parte pintada aí, né? A gente pode redividir essa parte? A fração irá representar a parte pintada é 2/4? Ou vai ser maior, né? De que forma que vai ficar? Então, quero que vocês criem agora.